amiguinhos. Então, vamos resolver agora um caso de uma equação modular que admite uma solução. Nós vimos anteriormente duas resoluções onde a resposta era conjunto vazio, porque dentro dos intervalos considerados não era possível encontrar uma solução. Claro que se vocês entenderam aquelas duas outras questões que nós resolvemos anteriormente, uma inclusive que caiu na Escola Preparatória de Cadetes do Exército no ano de 2021, que é o assunto que nós estamos abordando nas nossas resoluções, seguramente vocês irão entender essa daqui que eu escrevi de propósito, é uma questão inventada por mim mesmo, onde de fato a gente consegue identificar uma solução, um número que é a solução dessa equação, que por o fato de abranger um assunto chamado módulo, costumou-se nomeá-la de equação modular. Então o que é importante a gente entender disso? O importante que a gente entender é que as coisas só saem do módulo mediante umas considerações. Assim, módulo de menos 3x mais 1 só é igual a menos 3x mais 1 se menos 3x mais 1 for maior ou igual a zero. O que implica que menos 3x é maior ou igual a menos 1. Multiplicando por menos 1 os dois lados, gente, o sinal da desigualdade também inverte. X menor ou igual do que 1/3. Ou seja, nesse intervalo, o modulando, por assim dizer, aquilo que está dentro do módulo sai igual a ele mesmo somente nesse intervalo onde x for menor ou igual a 1/3. Intervalo no qual qualquer substituição que eu fizer aqui vai implicar que esse número seja sempre positivo. Mas acontece que o módulo de menos 3x mais 1 é igual a ele multiplicado por menos 1 se o que está dentro do módulo for menor do que zero. O que implica que menos 3x é menor ou igual que menos 1. E mais uma vez, né? Multiplicando por menos 1, invertendo o sinal da desigualdade. Isso aqui é válido para x maior ou igual do que 1/3. Depois vem a análise crucial. Nós vamos examinar esses intervalos e a intersecção desses intervalos com os outros intervalos que nós vamos obter ao analisarmos o que acontece com o módulo de 2x mais 5. Vamos fazer aqui para a gente já estabelecer as condições onde o módulo de 2x mais 5 sai como módulo de 2x mais 5, onde ele sai com menos módulo de 2x mais 5. Então vamos lá, é a mesma coisa, gente. Módulo de 2x mais 5 é igual a 2x mais 5 se 2x mais 5 for maior ou igual a zero. Ou seja, se ele é positivo ou nulo, o módulo não acontece nada, né? Ele fica exatamente imune ao efeito da função modular. 2x maior ou igual do que menos 5, x maior ou igual do que menos 5 meios. Então, nesse intervalo, para x maior ou igual do que menos 5 meios, o módulo de 2x mais 5 é igual a 2x mais 5. E o módulo de 2x mais 5 é igual a menos, coloco um parênteses aí para não ter erro, menos 2x mais 5 se 2x mais 5 for menor ou igual a zero, não, menor que zero, o que implica que 2x tem que ser menor do que menos 5 e x tem que ser menor do que menos 5 meios. Agora, gente, vem a parte mais importante que eu considero, é quando você começa a fazer a intersecção entre esses intervalos. Vamos fazer primeiro intervalo de validade das funções para a gente ver como é que se fica toda essa expressão que envolve uma equação e uma equação modular. Eu vou pegar o intervalo de x menor ou igual a 1/3, fazer intersecção com o módulo de x menor do que menos 5 meios. Eu já falei a respeito que você precisa entender isso daqui, gente. Intervalos lineares. Tem que dar uma horinha sobre isso para você se lembrar, se recordar mais ou menos. Lembra do x pertence a r tal que menos 2, menor que x, menor do que 5, união com x pertence a r. É aquelas coisas que a gente pode pensar e falar sobre isso. Se vocês acharem necessário, manda um e-mail para mim que eu ajudo, eu resolvo vocês. Obviamente que a intersecção disso com isso
é x menor ou igual que 5 meios. Então, quando x for menor ou igual a 1/3, o que acontece? Hein? O módulo de menos 3x mais 1 se escreve menos 3x mais 1. Menos, abre parênteses, toma cuidado. O que acontece nesse intervalo, onde x é menor do que menos 5 meios? O módulo de 2x mais 5 se escreve menos 2x menos 5. Isso é igual ao 3x mais 2. E você vai buscar a primeira solução, caso ela exista. Vamos fazer essa conta. Menos 3x mais 1, menos com menos mais 2x, menos com menos mais 5, é igual a 3x mais 2, né? Menos 3x com mais 2x, menos x. 3x para cá, menos 4x. Ó, estou acelerando aqui a resolução, tá bom, gente? 5 mais 1, 6. Menos 6 mais 2, menos 4. Uma solução é x igual a 1. Menos 4 dividido por menos 4. Espera aí. Essa solução está fora do intervalo considerado. Então eu sou obrigado a descartar essa solução. Vamos estudar o que acontece no segundo intervalo? Vamos ver aqui agora? Ó, parece que agora vai dar uma solução. Eu vou pegar o x maior do que menos 5 meios e o x, né, menor ou igual a 1/3. Gente, menos 5 meios menor ou igual a x, que por sua vez é igual a menor do que 1/3. Olha aqui o intervalo. Gente, quando x é maior do que menos 5, maior ou igual a menos 5 meios, o gráfico da função 2x mais 5 eu sei qual é. E quando o x é menor ou igual do que 1/3, o gráfico, eu sei a função, o módulo de menos 3x mais 1 é igual a menos 3x mais 1. Menos. O que acontece quando x é maior do que menos 5 meios? O gráfico de 2x mais 5 sai como? Olha aí, né? Então veja bem, ó. X maior é igual do que menos 5 meios. O gráfico de 2x mais 5 é 2x mais 5. Veja bem, né? Vou escrever ele aqui agora. E para o x menor ou igual a 1/3, o módulo de menos 3x mais 1 é o próprio menos 3x mais 1. Então eu não devo me preocupar. Olha lá, para x menor ou igual do que 1/3, é essa região aqui, ó. X menor do que menos 5 meios, e o gráfico de 2x mais 5 sai como? Menos 2x menos 5. Está correto isso daí? Veja bem, mais uma vez, x maior é igual do que menos 5 meios. Equivalente a dizer que menos 5 meios é menor ou igual a x. Menos 5 meios menor ou igual a x é esse intervalo aqui, ó. Né? Olha lá, ó. O módulo de 2x mais 5 sai como? 2x mais 5 igual a isso aqui a 3x mais 2. Menos 3x mais 1, menos 2x menos 5, igual a 3x mais 2. Tudo que é x de um lado, menos 5x, menos 3x, olha aí, ó, é igual. 1 menos 5 menos 4, 4 mais 2, 6. Fica menos 8x igual a 6. X é igual a menos 6 oitavos, x é igual a menos 3 quartos. Gente, dá uma olhadinha, confere. Menos 3 quartos é um número maior do que menos 5 meios. Ele está nesse intervalo, então essa solução, a princípio, deve ser aceita, né? Aqui no nosso segundo intervalo. Mas tem um outro terceiro intervalo também. Qual que é, gente, o terceiro intervalo? O terceiro intervalo é aquele onde o x é maior ou igual a 1/3, intersecção com o x maior ou igual que menos 5 meios. E essa interseção vai dar x maior ou igual do que 1/3. Menos 5 meios lá atrás, mas tudo que é maior que menos 5 meios abrange. 1/3 está lá na frente, tudo que é maior do que 1/3
também intercedendo, fazendo intersecção dos dois, vai dar isso daqui. Quando x é maior ou igual do que 1/3, né? Olha lá, ó, né? Quando x é maior do que 1/3, não maior ou igual, maior do que 1/3, o módulo de menos 3x mais 1 se escreve, né? Olha lá, ó, menos 3x mais 1, essa função então fica 3x menos 1, menos, abre parênteses, vamos ver o que acontece agora, né? Quando o x for maior do que menos 5/2. Toda essa função, olha aí, é 2x mais 5. Isso é igual a 3x mais 2. Então fica 3x menos 1 menos 2x menos 5 igual a 3x mais 2. 3x cancela com 3x, menos 2x é igual 5 mais 2, 7, x igual a menos 7 sobre 2. Gente, menos 7 sobre 2 é um número menor do que 1/3. Eu não posso admitir soluções numa região onde o x fosse menor do que 1/3 nesse terceiro intervalo. Então aqui também eu sou obrigado a descartar essa solução. Gente, olha que bonito. O bacana é que se eu substituir isso aqui tem que obter o mesmo valor numérico do que a substituição aqui. Vamos verificar se isso está certo? Então veja bem, refazendo aquelas condições da existência do módulo que são questões, por assim dizer, que partem da própria definição da existência da função módulo, né? A função módulo é uma função que positiva tudo. Se o número é positivo, ela não faz nada, deixa passar sem cobrar ingresso. Se o número é negativo, ela multiplica por menos 1 e o número fica positivo, aí ela deixa passar. Isso é da própria função da definição módulo, hein, gente? O que nós estamos fazendo aqui é estudando, né? Fazendo a correlação e definindo os intervalos de validade para que o módulo assuma determinada função ou não assuma aquela determinada função, assuma outra função, já que o que está dentro do módulo, caso ele seja menor do que 0, eu devo necessariamente que multiplicar por menos 1, né? A gente parece louco falando dessas coisas, mas eu gostaria que ficasse tão claro para vocês como isso está claro para mim. É para isso que a gente dá aula de matemática, a gente procura falar bastante sobre isso, dar exemplo na lousa. Então vem cá, como eu prometi para vocês, eu vou apagar essa parte aqui, né? Depois vocês param aí, quiserem copiar, vocês parem o vídeo, né? Então eu digo que menos 3 que multiplica menos 3/4 mais 1 dentro do módulo, menos 2 que multiplica menos 3/4 mais 5 dentro do módulo, isso daqui vai ficar 9/4 mais 1 menos 6/4 mais 5. Tá, 9 fora, 9 mais 4 sobre 4. Isso aqui eu não admito quem vai prestar a escola preparatória de cadetes do Exército não esteja entendendo o que eu estou fazendo aqui. Isso tem que ser assim. Menos 6 mais 20 sobre 4. Isso aqui vai dar 13 sobre 4 menos 14 sobre 4. O módulo de 13 sobre 4 sai 13 sobre 4, porque 13 sobre 4 é maior do que 0. O módulo de 14 sobre 4 é 14 sobre 4, mas esse menos aqui vem desse sinal aqui, ó. Isso daqui vai dar menos 1/4. Pronto. Vamos ver o que acontece do outro lado. 3 vezes menos 3/4 mais 2 é menos 9/4 mais 2, que é igual a menos 9 mais 4 vezes 2, 8 sobre 4, que é igual a menos 1/4 também. Olha que bonito! Olha que bacana, né? Gente, na realidade, eu não aconselho você a fazer isso no momento da prova, a menos se você achar que dispõe de um tempo considerável para isso. Por que eu não aconselho a fazer isso? Porque geralmente um dos problemas que os candidatos enfrentam é estar afogado pelo tempo. Como aquele jogador de xadrez que tem que fazer um monte de lance em 3, 4 minutinhos e a partir da posição está complexa, isso demanda uma análise muito pormenorizada dele. Agora, se você achar que for tranquilo,
Quer fazer, depois das considerações que você fez, a substituição, para verificar se essa solução realmente é a alternativa que você deve marcar? Então você faça. É muito importante a gente não se desesperar. O ideal seria que a gente fizesse a conta e acertasse, encontrasse a resposta na alternativa correta e não voltasse mais sobre ela, já que são 20 questões e eu já falei aqui numa outra aula minha que o tempo é sempre muito importante pra gente, tá bom? Amiguinhos, eu vou parar um pouquinho, não vou mais falar um pouco sobre a função módulo. Eu acho que a gente já deu 3 vídeos sobre isso, eu acho que é uma quantidade suficiente. Eu insisto nisso por quê? Porque eu sei que eles vão perguntar uma questão igual a essa, amigo. Pode ser que tenha a respeito de gráfico também? Pode. Depois a gente vai resolver ainda. O exame é lá em setembro, eu vou dar um tratamento especial sobre gráfico de tudo quanto é função. Vamos falar sobre logaritmo, vamos falar sobre funções harmônicas, seno, cosseno e tangente, vamos falar sobre função exponencial, função de primeiro grau, função de segundo grau, combinação de funções. Temos que falar sobre cônicas também, temos que falar sobre parábola, falar sobre elipse, falar sobre hipérbole. Então, como eu falei, o programa do ensino médio não é um programa monstruoso, mas não é um programa desprezível também. Tá bom, gente? E matemática você já sabe, né? É conhecimento acumulado.